Vocês gostam da folia, né? Pois é, olha só. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses encontros especiais, né? O nosso Lohan está lá em São Paulo e teve a oportunidade de conhecer muitos talentos, inclusive esse grande locutor que faz o Dança Gatinho, que gravou um vídeo. Olha aí, olha só. Já já a gente vai falar sobre o assunto, mas agora vamos mudar o tema. Presta atenção. Você ouviu o que o Cláudio Luiz estava falando, né? Nós mulheres, infelizmente, sofremos diariamente, né? E aí, a gente vai em busca da justiça, a gente vai em busca, né? Claro, sempre nós vamos pelos meios adequados, mas a arte marcial, ela também ajuda na defesa pessoal. E aí, juntar esses tópicos pode resumir aí uma, né, atividade que é importante para a gente ter esse aprendizado. É o Aikido. Um exercício que, através da combinação de movimentos, redireciona a força adversária. E aí tem um projeto muito interessante sobre a mecânica de defesa. A Academia Sergipana de Aikido tem colaborado com a instrução de como nós, mulheres, podemos agir em situações de violência. Então, presta atenção nesta matéria. A mulher é símbolo de resistência, ao tempo em que sofre ataques contínuos em situações onde historicamente foram construídos. Exemplo disso são os diferentes tipos de violência contra elas. Segundo dados da Rede de Observatórios da Segurança, a cada 24 horas, 8 mulheres sofrem crimes como agressões, torturas, ameaças e ofensas, assédio ou feminicídio. Diante de um cenário como esse, a arte marcial é considerada importante para a defesa pessoal da mulher. E hoje, o Você em Dia veio conhecer um projeto que utiliza do Aikido para essa finalidade. Estamos falando do método Defense Maruyama, aplicado pela Academia Sergipana de Aikido e que tem ajudado mulheres em situações de violência. Para falar mais sobre o método de defesa pessoal para mulheres, eu estou aqui com o instrutor Alexandre Rocha. Alexandre, eu queria que você explicasse um pouco como funciona esse método. Bem, o método que nós utilizamos é o método Maruyama, que foi justamente reproduzido pelo Instituto Maruyama lá em São Paulo. E ele é reproduzido em todas as regiões do Brasil, né, ligadas ao Instituto Maruyama. É um método que meio que pega todas as técnicas de Aikido e seleciona as mais simples. As técnicas que têm boa eficiência, que sejam técnicas, além da simplicidade, que sejam capazes de ser executadas de pessoas fracas em pessoas fortes. Então, essa versatilidade é importante, porque a gente está lidando, por exemplo, uma mulher que vai se defender de um agressor. Normalmente um agressor é bem forte, é alto, é musculoso, enfim. Então ela tem que estar preparada para lidar com situações desse tipo. Então a gente pega as técnicas mais simples, mais efetivas também, ao mesmo tempo efetivas, para tentar tornar ela livre dessas situações de agressão. Evidentemente que numa situação dessas, a gente nunca, o objetivo de um curso desse não é só visar a técnica de defesa pessoal, mas a gente principalmente passa para a mulher como livrar-se dessas situações antecipadamente, ela se antecipar para não chegar ao ponto de precisar usar uma técnica. Mas no caso aí você está falando sobre uma análise da situação que pode acontecer? Sim, né? E a gente fala agressão, a gente está falando de agressão em casa, sim, na rua, no trabalho, no carro, e a gente tem que reproduzir todas essas situações na vida do dia a dia, né, da mulher. Que ela tá, e a gente está falando, por exemplo, de agressões, não só agressões físicas. Nós temos vários tipos de agressão, agressão psicológica, social, moral. Como o Aikido é uma arte marcial que não usa a força, a gente usa muito técnica, quanto mais técnica você utiliza, menos força você vai precisar. Na verdade, o que a gente trabalha muito é isso, a gente usa a força do oponente contra ela mesma. Por isso que é uma arte marcial muito interessante para a mulher, já que não há necessidade de usar a força bruta. E para as mulheres que estão nos acompanhando nesse momento, Alexandre, o que é necessário para poder aprender sobre defesa pessoal?
Primeiramente, é bom deixar claro que não tem idade para esse curso. Esse curso pode ser feito desde a adolescência até a idade infantil também. Nós fazemos também cursos voltados para as crianças. E da fase adulta, o idoso, a idosa no caso, pode fazer tranquilamente. A gente usa técnicas simples e qualquer pessoa pode executar. Tá? E no caso precisa de alguma vestimenta para poder fazer o curso? Não. Roupas leves. A gente normalmente aconselha a fazer roupas de ginástica, de malha, roupas leves. E para aprender, tem alguma contraindicação de saúde, por exemplo? Então, não, eu diria que não. A única exceção que a gente coloca é que no momento do curso que a pessoa não esteja com dor. Tá? Se a pessoa tem fibromialgia, se a pessoa tem alguma patologia ortopédica, alguma artrose no joelho, artrose no quadril, não tem problema, pode fazer o curso, desde que naquele momento ela esteja ausente de sintomatologia dolorosa. Bom, mas eu queria saber se é possível a gente poder acompanhar uma demonstração dessa aula. Sim, claro, vou fazer agora mesmo. Essa foi boa. Quebrar o gelo. Ele pegou de surpresa. Ele só virou porque ele pegou de surpresa. Rapaz! Bom, e a gente pode acompanhar a demonstração dessa aula? Sim, claro. Podemos fazer isso agora mesmo. Vamos lá. Sem problemas. Agora, Alexandre trouxe a Andréia, que é a aluna dele, e qual a primeira técnica ou situação que a gente vai poder ensinar nesse momento? Pronto. Antes de passar logo as técnicas, a gente costuma explicar para elas os pontos mais importantes e mais, vamos chamar assim, vulneráveis para ela se salvar de uma situação de agressividade, né? Que são os pontos mais sensíveis do nosso corpo, que são os olhos, Sim. Né? O nariz, Sim. Essa região do pombo de Adão, que é a traqueia, Sim. tá? É isso aqui. E essas 4 localidades são muito mais sensíveis para o homem. Então não adianta estar ensinando técnicas de soco, sofisticada, outras regiões, técnicas de chute, de quadril, porque é um curso rápido. Então não adianta a gente estar focando nisso. Pelo menos elas têm que ter noção de quais são os pontos mais fracos do homem, que não só vai impedir que ela fique trocando, é que vai bater na traqueia dele e ele vai parar naquela hora e ela vai correr, que é essa a ideia. Certo. Mas, por exemplo, uma situação muito comum é aquela situação que você está numa balada e a pessoa chega e pega ela aqui, pela mão, puxa, vamos pelo comigo, braço. venha, né? Isso. Então, nessa situação, às vezes a mulher costuma agir, assim, né? Saindo. E larga, né? Então, isso não adianta. Por mais que você puxe, não vai largar. Principalmente se for uma pessoa forte, uma pessoa muito... Então, a gente vai ensinar formas de... Primeiro, observe que minha mão está aberta em relação aos dedos dela. A parte aqui mais vulnerável aqui é a pegada, é aqui entre os dedos. Certo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é virar minha mão assim. Pronto, eu virei. Quando eu virei aqui, eu ofereci a faca no meu antebraço. Como se fosse uma faca, né? A parte mais Certo. fina do meu antebraço. Então, nessa hora que eu virei aqui, fica mais fácil. Então, não é força. Eu vou entrar com o meu cotovelo. Tem essa situação, tá? Em que eu consigo sair, saio, vou embora, escapo da agressividade dele. E, a não ser que seja uma situação, vamos imaginar agora um lugar fechado, que se eu fizer isso aqui, eu não tenho para onde ir, ele vai me pegar de novo. Certo. E aí eu preciso fazer alguma coisa que meio que anule ele, né? Que faça com que ele pare aí e eu procuro uma forma de me sair dessa situação. Então assim eu vou precisar fazer uma outra técnica, que é simples também, né? Você vai virar a mão como se fosse olhar a palma da mão como se fosse um espelho, né? Vai virar aqui, daqui eu já ofereci o punho dela para mim. Sim. Veja que tudo que a gente formula é pensando sempre que ela é muito forte e eu sou muito fraco, tá? Então, uma pessoa bem forte em cima de mim que é fraco. Então, ela está aqui. Vocês entendem que esse movimento aqui, por mais fraco que eu seja, eu consigo fazer. Por mais forte que ele seja, não vai impedir que eu faça isso. E essa posição de ficar assim não é muito confortável para quem está segurando, Não, ela né? já fica desconfortável para ela. E o próximo passo é justamente pegar aqui o punho dela. Pronto. Na hora que eu peguei o punho dela aqui, essa mão vai virar para cá. Certo. Tá? E aí eu vou fazer um movimento de torção contrária. E aí eu consigo, de uma forma mais definitiva, escapar da situação de perigo e ir embora. Uma das situações mais difíceis em relação à violência contra a mulher é o enforcamento. Qual técnica utilizada por vocês aqui para poder
se safar dessa Para ela situação. safar dessa situação. Vamos usar uma parede? Por favor, vamos nos dirigir para aqui, para uma parede. Então eu vou colocar, eu vou me colocar no lugar dela primeiramente. Certo. Tá? Então aqui, eu estou imaginando mais uma vez que eu estou lidando com uma pessoa bem forte em cima de uma pessoa bem fraca. Então, por mais que se fale em dar soco embaixo, soco em cima, isso aí, enquanto eu estou dando soco, ou chute, eu tenho pouco tempo para isso, porque isso aqui dura segundos, tá? Isso aqui vai trancar a minha circulação cerebral e em pouco tempo já acabou. Então, enquanto eu estou tentando me debater, ele vai fechar os olhos e vai continuar enfocando, por mais que eu queira furar o olho e tal. Então, não adianta fazer, sabe, esse tipo de coisa, porque não vai conseguir escapar. Então, aqui eu tenho realmente que sair da situação do focamento. E, mais uma vez, sem usar força. Então, eu tenho que simplesmente levantar o meu braço, olha só, girar o meu corpo. Você virar o corpo com o ombro lá em cima não faz força nenhuma. Isso de forma rápida. E aqui abaixa. E sai correndo. Tá? Então ela vai fazer isso agora para ver. E eu vou tentar segurar bem firme. Eu vou posicionar uma forma estabilizar bem o meu corpo para ela não conseguir. Então, por mais que eu tente, não dá. Agora tem uma situação que acontece muito. Mulher com cabelo, normalmente tem cabelo grande. Sim. E puxão de cabelo. Os homens adoram puxar cabelo da mulher, né? Então, isso aí é uma coisa, boa pergunta. E para todas essas situações a gente tem uma forma de desvencilhar. Vai explicar pra gente? Eu vou explicar agora. Vamos lá. Queria convidar Carla e Ana Andréa para isso. Sim. Carla, por favor. Então, normalmente, as mulheres que têm cabelo muito comprido, fica fácil. É um alvo fácil, né? Puxar aqui, tá? Então, normalmente, o que a gente costuma fazer, ela vai fazer de conta que eu tenho cabelo, ela vai tentar segurar meu cabelo, tá? Um pouquinho mais afastado, tá? Então é isso aqui. Então não adianta querer debater, Você chutar. está em desvantagem, né? Está em desvantagem, está de costas, né? Muito ruim. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar catar a mão dela. Eu vou sigo o meu cabelo até encontrar a mão dela, segurei, pronto. Certo. Daqui, eu peguei a mão dela, peguei com as minhas duas mãos, eu vou juntar a mão dela na minha cabeça. Certo? Se ela estiver afastada, eu vou lá, não tem problema. Encostei. Então, com a minha mão encostada na minha cabeça, bem firme, eu vou fazer um movimento rápido de rotacional. Aqui. Aí, Você consegue tirar a mão, no caso dela, do cabelo e desestabilizar também para derrubar. A ideia é fazer ela, no final, sair no chão, para me dar tempo de sair correndo. Com tantas orientações e treinamentos, a defesa pessoal com esse método tem transformado a vida de muitas mulheres. O Aikido, para mim, é mais do que uma arte marcial ou um esporte apenas. É um caminho de vida. Dá confiança, dá segurança, dá um objetivo na vida. E a parte da defesa pessoal feminina coloca uma ideia de autoconfiança. Minha autoconfiança melhora. Sim. Ao treinar essas técnicas. Infelizmente, a gente ainda não está numa sociedade que permita que a mulher ande sem temer a rua, mas, dominando as técnicas, a gente fica com um sentimento de mais calma para poder andar e enfrentar os desafios da vida. Já aconteceu comigo uma situação em que eu necessitei usar das técnicas para poder me safar. E realmente funcionou e eu pude agora comparecer aqui e contar para os senhores uma história de sucesso e de ter sido bem sucedida nessa fuga da agressão. Viu só quantas técnicas podem ser utilizadas para poder se defender? Vocês, mulheres, realmente podem se sentir mais seguras para poder sair de todas essas situações. E eu queria que você falasse, para finalizar nossa matéria, sobre a importância dessa defesa pessoal para mulheres. Hoje, no Brasil, a cada dia são agredidas 6,8 mulheres por dia. Agredidas, eu estou falando de agressões, nesse caso, sexuais. Então, assim, diante de um quadro desse, em que você tem um país que é o 5º colocado do mundo em termos de agressão contra a mulher, a gente nunca pode imaginar que ficar tranquilo, né? A gente tem que realmente entender que um curso desse é de extrema importância. E vale lembrar que é para todas as idades.
Que matéria importante, né, gente? Vocês viram aí dicas com as situações que podem acontecer e as técnicas aplicadas diante de cada cenário. A gente espera não ter que agir, é claro, mas é sempre bom estar preparada caso algo aconteça, né, gente?